Vou abrir aleatoriamente. Adiante de vós. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, para Galiléia. Marcos, capítulo 16, versículo 7. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o ânimo normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros, dos testemunhos santificados. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos colaboradores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinho ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas. No mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Graças a Deus. Então vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. Primeiro, em agradecimento por este novo ano que está começando e por estarmos aqui reunidos nessa noite, iniciando mais uma etapa dos nossos trabalhos na nossa casa. Que o Senhor possa iluminar a nossa casa espírita para que tudo que aqui, todo o trabalho que aqui realizar, esteja de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sabemos que Jesus sempre está à nossa frente. Portanto, resta-nos apenas seguir os seus exemplos, seguir as suas mensagens, seguir o seu Evangelho. Obrigada, Jesus. Esteja conosco durante todo o nosso ano, durante toda essa jornada que estamos iniciando agora, para que possamos, Senhor, aprender um pouco mais sobre tudo que o Senhor veio aqui nos ensinar e possamos, além de aprender, também praticar os seus ensinamentos. Obrigada, Jesus. Esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Vamos iniciar então os trabalhos deste ano com o nosso amigo Alain. Primeiro, ele fez a última do ano passado, ele vai fazer a primeira deste ano, né? Esse menino é bom mesmo, né? Ele está aqui no princípio e está aqui no fim também. Então, seja bem-vindo mais uma vez, né, Alain? É dívida. É a dívida. Se quiser, pode acender na frente também. Na frente também? Fica. Tá. Alguém vai filmar ali ou colocou aqui no só pra manjar? Queridos amigos e amigas, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre
Jesus possa continuar nos envolvendo nesta noite. E, em especial, né, a gente está iniciando mais um ano, então pedindo também a Deus que fortaleça os nossos ideais de fé, de amor, de esperança, da caridade principalmente, e que a gente não desanime, né, que a gente possa persistir independente das dificuldades que surgem no nosso caminho. E eu escolhi para iniciar esse ano esse tema, os sinais da renovação, e eu não tirei isso da minha cabeça. Tem uma obra, lá nisso eu ia trazer ela, me esqueci, mas fica a divulgação dela, chama Jesus no Lar, o Espírito Néio Lúcio, Francisco Xavier. Ela é pequenininha e muito recomendada também para quem gosta de fazer, para quem faz em casa o culto do Evangelho no lar, porque o culto do Evangelho ele pode ser feito pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente pode ir fazendo outras obras, até porque depois de um tempo você já vai estar estudando, né? Quem faz culto há 20 anos, imagina 20 anos, está estudando só o Evangelho, então a gente pode ir inserindo outras obras também. E o Jesus no Lar é muito interessante, por quê? Porque Jesus no Lar é um documentário das passagens de Jesus na casa de Pedro. Ele se reuniu, né, para trocar uma ideia, na nossa linguagem de hoje, assim, bem atual. Então ele se reuniu lá e naquele momento sempre Jesus tinha uma palavra amiga. Jesus conta histórias, né, assim, e é muito interessante. E aí, num dos cultos no lar que nós fizemos, esse mês ainda de dezembro, acredito, ou novembro, caiu essa mensagem. E aí, quando nós lemos essa mensagem, fizemos o culto lá em casa, eu falei assim, nossa, essa aqui estaria ótimo para começar o ano. Então eu trouxe a mensagem hoje. Lógico que a gente vai trazer um pouco da codificação, a gente vai trazer algumas coisas junto também, mas ela está extraída do livro Jesus no Lar. A capa dele tem várias, mas a que eu tenho é essa aí, tá? E ele começa dizendo assim, ante a assembleia familiar, lembrando que ali tinha Pedro e outros discípulos e alguém que chegava mais alguém e ficava ali. Era como se a gente estivesse aqui reunido, né? E aí começasse a conversar e Jesus, num dado momento, falava. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Então você veja bem, né? Já no início ele está dizendo assim, quando a gente tiver esse reino dentro de nós, a gente estará renovado do ponto de vista da nossa evolução. É isso que a gente está buscando. E aí ele começa a fazer umas comparações muito interessantes que a gente vai ligar com o nosso dia a dia. O mais poderoso, está dizendo Jesus, não será o mais desapiedado, e sim o que mais ama. Então a gente fala muito em poder, né? Quem detém o poder hoje, quem tem mais poder, enfim, o poder na sociedade, o poder que a gente exerce dentro das instituições onde a gente participa, dentro da nossa rua, dentro da nossa família. E aí ele vem dizer que o mais poderoso vai ser quem mais vai amar. Então, lembrando que o ensinamento que Jesus deixou para nós é exatamente o que? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse foi o grande ensinamento que ele deixou para nós. Então, no primeiro item, ele lembra para a gente dessa importância da gente amar. E toda vez que a gente está fazendo uma palestra, o trabalho de palestra, eu sempre aprendi isso lá atrás, quando eu comecei, é um trabalho de pesquisa, né, Sônia? A Sônia faz palestra, mas a gente pesquisa e reúne tudo para trazer aqui nesse momento. Mas eu não sei se isso acontece com a Sônia também, mas pelo menos comigo, na semana que vai antecedendo a palestra, eu fico muito conectado com as coisas que vão acontecendo, né? E a gente vê as guerras, por exemplo, que estão no mundo, né? E os noticiários próximos agora, né, com certas situações onde a gente percebe que há uma incitação, né, de alguns países lá de fora, enfim, que pode se ocasionar numa próxima guerra, que a gente não sabe, né? Mas o que a gente já tem hoje de concreto, que é lá na Ucrânia, que é lá em Gaza, enfim, em vários locais que a gente nem tem notícia, mas que existem guerra ainda, e essa guerra está voltada exatamente para isso aqui que ele está falando. É pelo poder. Porque eu quero dominar, porque esse espaço, né? A guerra hoje em dia está muito pelo território, por quê? Por quê que tem mais guerra além disso? O que move? Por que alguém promove uma guerra em relação a outra? Vocês podem participar também, tá?
por território, mas por trás do território, o que tem nesse território? Controle financeiro, né? Exatamente. Financeiro. Tem petróleo? Tem minério? Tem alguma coisa, né? Mas vocês vejam bem, tudo está ligado àquilo que ele está falando ali, ao poder. E aí as guerras começam, vidas e vidas são ceifadas, que não tem nada a ver com a história, por conta da guerra. A gente sabe que cada um responde por aquilo que faz. Então todos os espíritos, né? Isso é para acalmar um pouco o nosso coração. Porque às vezes a gente fica revoltado, né? Por mais que a gente conheça a doutrina espírita, a gente tem que ser honesto. Mas quando você vê notícias que bombardearam, que morreu criança, que morreu não sei quem, isso te toca. Você fica chateado. Você fica revoltado. Às vezes até a gente fala coisa que nem devia falar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E a gente se coloca no lugar daquelas pessoas. E se nós estivéssemos lá? Hoje a gente está vendo de camarote, só da televisão. Sabe? Mas então essas guerras acontecem tudo em nome de poder, em nome do material. Por quê? Porque o homem está cada vez mais, quando eu digo homem, eu estou falando na generalidade do homem, da mulher, enfim, ele está cada vez mais longe de buscar esse lado espiritual. E por isso só o material importa. Né? E a gente vai até esquecendo. Outro dia a gente falou que a guerra na Ucrânia daqui a pouco completa 3 anos. E outro dia eu falei assim, acho que vai fazer 2. Nada, já fez 2. E eles continuam em guerra. Enquanto não ceder, não vai, sabe? E aí a que ponto, né? Mas aí quando eu dizia tranquilizar o nosso coração, é porque cada um responde por aquilo que faz. Então você imagina quem está à frente de guerras, qual a responsabilidade desse espírito quando chega no mundo espiritual. Quanto esse espírito terá que resgatar em novas existências, não porque Deus castiga, mas que é por uma lei de ação e reação, ou seja, graças à caneta dele, graças à mão dele, graças à palavra dele, vidas e mais vidas foram perdidas. Projetos reencarnatórios se desfizeram, porque alguém estava preocupado só com isso aqui, só com poder, só com material, e esqueceu de amar. Esqueceu o mandamento maior que Jesus deixou para nós, que era esse amor. E Jesus segue dizendo: o vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte, em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. Quando a gente leu isso aqui, eu lembrei, e aí pulei logo aqui, para a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando ele pergunta lá, qual é o meio prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí eu peguei lá embaixo, né? Aí tem uma mensagem do Santo Agostinho, e lá embaixo tem um trecho que ele diz assim, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas aí a gente volta para aqui, onde ele diz que o vencedor não vai ser da guerra exterior, que eu acabei de falar aqui agora. Porque, e é uma coisa interessante quando a gente vai lembrar da guerra, é o seguinte, porque até que preço, até que ponto vale? A literatura espírita está recheada de lições, onde os espíritos que vivem atrás da vingança, da guerra e do ódio, se cansam de estar fazendo isso. Mas continuam fazendo porque eles ficam naquela ideia que só existe aquilo como possibilidade. Mas aí, às vezes, o benfeitor espiritual, quando tem um contato com esses espíritos, ele dá um choque de realidade. E numa das obras de Manuel Filomeno de Miranda, onde o Dr. Bezerra está atuando num processo de obsessão, ele narra essa situação. Um espírito estava há mais de 10 anos perseguindo o outro. E num dado momento ele chega e diz assim para ele: você já está há tanto tempo na vingança, a que preço? Olha como é que está a sua vida. Ele estava desencarnado, né? Mas olha como é que está a vida dele espiritual. A que preço? Você continua tentando acabar com a vida do outro, mas você não é feliz, sabe? Então, quando ele fala disso aqui, é exatamente isso. Esse vencedor vai ser aquele que vai lutar contra as suas próprias limitações. Por isso eu trouxe aqui a lembrança do conhece a ti mesmo.
Será que a gente se conhece 100%? De verdade? A gente está em busca do nosso conhecimento, mas a gente não se conhece todo o tempo, né? Eu lembro quando eu falo disso, de uma história de duas senhoras conversando, elas diziam assim, falando sobre a violência, e uma dizia assim, está muito violento isso. Não, porque se eu vejo esses casos na televisão, se passar alguém pegar minha bolsa, eu vou correr atrás, eu vou bater, eu vou tacar o guarda-chuva, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí outra dizia, não, eu não tenho coragem. Não faz isso não, fulano, você está vendo tanta gente morre porque reage. Não, eu não faria isso não. Nisso, passa um pivete, pega a bolsa daquela que falou que não ia fazer nada. Ela correu e bateu atrás do menino até conseguir recuperar a bolsa. E a outra ficou parada, não fez nada. Isso mostra que nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Às vezes a gente acha que vai fazer uma coisa, mas só quando a gente vive a situação é que a gente sabe como a gente vai reagir diante das coisas. Sabe? Porque falar é fácil. Por que dar conselho para os outros é tão fácil? A pessoa está numa maré de dificuldade, está com um problema de saúde, enfim, a gente fala, fulano, não desanima não, tenha fé, isso tudo vai passar. Porque é fácil, porque nós estamos de fora do problema. Mas quando nós estamos imersos no problema, dentro do problema, é diferente. Por isso que a gente não sabe nem sempre como vamos reagir. O mais eloquente, segue Jesus dizendo, não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. Aí eu lembrei de quem aqui? Quando está lá em Mateus essa mensagem, né? Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Falar é fácil. Fazer isso que eu estou vindo fazer aqui, qualquer um de vocês pode fazer. É só você estudar, né? Vencer o medo de estar falando aqui na frente, que para algumas pessoas é difícil, mas todo mundo tem condição. Comece a estudar a doutrina espírita, falar nos estudos, enfim. Isso é fácil, mas a prática é o que é o nosso grande desafio. Sabe? Por isso é que ele diz que haveriam muitos falsos cristos e falsos profetas, né? Porque muita gente usaria a palavra, né? O nome da palavra de Jesus para fazer outras coisas, né? Infelizmente a gente ainda vê isso acontecer nos dias de hoje, mas a nós cabe o ensinamento, né, que ele está trazendo aqui. Então o que ele diz? O mais eloquente não vai ser esse que vai estar trazendo um belo discurso, né? Mas aquele que alia principalmente esse discurso aos atos, às ações, né? Eu vi uma frase hoje no livro que eu estou lendo, está lendo, cadê? Que fala, eu ouço o que você diz, mas eu vejo o que você faz. Exatamente. Então... E lembrando, né, gente, tem uma questão dessa no livro dos Espíritos. Eu lembro quando eu estudei, eu fiquei até bem assustado, que ele diz o seguinte, eu não lembro agora o nome dela, mas ele diz que os espíritos, está lá no início, né? Naquela parte de falar da vida corporal, a vida espiritual, que os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais secretos, né? Tem essa resposta aqui nesse livro dos espíritos lá no início. E aí é para assustar um pouco, né? Por quê? Porque por mais que a gente esconda do material, a gente não esconde, da espiritualidade, né? A gente vive né? Na sociedade tem os reality show, né? A gente vive um reality show espiritual, né? Porque a espiritualidade está 24 horas conosco, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então eu posso esconder do Hugo, eu posso esconder da Sônia, posso esconder do Judeu, da Larissa, mas eu não escondo da espiritualidade, dos espíritos que me acompanham e principalmente dos espíritos que eu trago para perto de mim. E aí a gente já acho que foi uns 2 estudos anteriores que eu dei aqui, quando eu trouxe o pensamento e vida, e a gente lembrou bastante disso, né? Ou seja, no livro Pensamento e Vida, no prefácio dele ele fala assim, o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento cria a vida que procuramos. Então, já falei isso aqui em outro momento. Aquilo que a gente pensa, a gente atrai para a nossa vida. Então, que companhia espiritual a gente está atraindo? Com os nossos pensamentos. Sabe? Então, assim, o discurso bonito é muito importante, mas a palavra precisa modificar.
Eu costumo dizer isso às vezes dentro das casas espíritas, dizendo o seguinte, que se o contato com a doutrina espírita não te modificou, tem alguma coisa errada. Ah, Alan, mas como assim? Sim, porque é impossível de alguns meses, algumas semanas, ouvindo essa mensagem, que independente do tema que se traga aqui, mas é uma mensagem que vai te convidar à tua reforma íntima, à tua transformação, a pensar no perdão, a pensar em ajudar o próximo, a tolerar, sabe? Então, independente do assunto, alguém vai falar disso. Então, é impossível que durante alguns meses você ouvindo isso, alguma coisa não modifica aqui e aqui, na mente e no coração. Então, nós não somos os mesmos de antes, nós já estamos diferentes, porque a gente está tendo contato com essa doutrina. Então, mais do que falar, são os nossos atos. E lembrando que os atos, eles são um anonimato, né? Ninguém precisa saber tudo aquilo que a gente faz, né? A gente pode fazer, ajudar muito, e ninguém precisa saber disso, né? O mais nobre não será o detentor de maior número de títulos que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Eu quis simbolizar esse texto aqui com uma imagem e eu trouxe a Madre Teresa. Eu falei dela, acho que eu falei dela na última palestra aqui também, em dezembro, mas ela, tem vários, né? Mas ela, para mim, é um grande exemplo de caridade. Um grande exemplo desse que ele está falando aqui, que não são esses títulos, né? E olha que ela foi muito respeitada, ela foi recebida por chefe de Estado, ela ganhou um prêmio na ONU, ela ganhou um prêmio Nobel, enfim, sabe? Mas o que ela mais gostava de fazer é isso aqui, né? E eu gosto da história dela porque, né, acho que todos vocês sabem, ela estava dentro de um convento e um belo dia ela percebeu que lá fora existia gente morrendo de fome, por inanição, caindo no chão e morrendo. E quando ela se depara com essa situação, ela decide que o lugar dela não era lá dentro, o lugar dela tinha que ser do lado de fora, porque lá ela seria muito mais útil, porque ela poderia ajudar a salvar vidas. Então ela passa a dedicar a vida dela até o fim, a dedicar à caridade, né? Ela foi muito conhecida e é conhecida hoje, até hoje, por ser essa pessoa que dedicou à caridade. Ela tinha títulos? Não. Mas ela tinha o maior desses títulos, que foi dedicar a vida às pessoas que necessitavam. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente não está lembrando, né? Porque a gente tem a bênção do esquecimento, mas com certeza aquilo que vai soar, vamos dizer assim, no nosso pensamento, ou talvez a pergunta que algum benfeitor espiritual vai fazer para nós, não vai ser quantos títulos a gente tinha, mas vai ser talvez quantas pessoas a gente ajudou a consolar na face da terra, ou quantas pessoas você ajudou a estender a mão. Pode falar, Ju. A Teresa tem uma frase dela que eu gravei, acho que muito importante, já que você citou ela. Ela diz que as pessoas não morrem de fome nem de doença, morrem de falta de amor. Exatamente. Né? Vou falar aqui porque talvez não tenha captado lá para quem está em casa poder ouvir. As pessoas não morrem de fome nem de doença, mas de falta de amor. Né? O Júlio está aqui colaborando também com a gente. Porque depois vai para a gravação, fica lá também registrado. Exatamente isso. Né? E aí a gente vê tantas pessoas aqui, né, no Brasil, a gente dá o exemplo da Madre Teresa, que é um exemplo mundial, né, vamos dizer assim. Mas você com certeza conhece pessoas próximas de você. Pessoas que de repente dedicam, né, parte do seu tempo a ajudar alguém que precisa. E que já tem, né? É interessante porque existem espíritos que parece que eles trazem isso com ele. E os mais novos estão trazendo isso. É a nova geração, né? É a nova geração que diz Allan Kardec com os espíritos lá na Gênesis. Esses espíritos estão reencarnando agora. Não sei se vocês já viram. Outro dia tinha uma menina lá que ela era 7, 8 anos de idade. E ela soube que tinha uma criança que estava com problema, ela fez uma vaquinha, né, para poder ajudar aquela criança, enfim. Então, pensa, quando que a gente, quando tinha 6, 7 anos de idade, tinha esse pensamento? Tá? Então, são espíritos que já estão vindo
preparados com isso, que se preocupe e ele não tem. Ah, mãe, vamos comprar um negócio ali para ele? Vocês já não viram isso? Está perto da gente agora, sabe? Então, é para a gente não desanimar, porque os espíritos estão vindo, lógico, não são espíritos perfeitos, mas boa parte dos espíritos já reencarnaram aqui na Terra para ajudar nessa transição. Eles são espíritos mais voltados para o bem e preocupados com essas causas sociais. Cada vez mais hoje em dia a gente está vendo isso. E a turma é nova. Quantos jovens estão encabeçando isso? Preocupação com o meio ambiente, preocupação com os animais, preocupação com isso, com aquilo, com pautas sociais, com causas sociais que antes a gente nem pensava. Sabe? Então, isso é importante, né? O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. Aí eu botei a figura dessa criança para te lembrar, né, dessa passagem do Cristo, que diz assim: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para o que eles assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhe as mãos. Está registrado em Marcos, né? Então, veja bem, né? Então, olha o que ele diz: o mais respeitável não será aquele que terá mais posse do ouro, e nem das armas, né? Mas de melhor coração. E aí a simbologia da criança, por quê? A criança você pode brigar com ela, daqui a pouco ela está junto de você novamente. A gente não, a gente fala uma palavra atravessada, já vira a cara, às vezes você não quer nem mais ver a pessoa. Né? Nós adultos, né? A gente se magoa com muita facilidade. Né? Tem um livro da irmã Laços de Afeto que ela fala disso, do milindre, né? Sobre o milindre. E a gente tem muito isso, né? do milindre. Às vezes uma pessoa falou um pouco diferente com a gente já fica chateado. Ou então a pessoa às vezes não falou com você, às vezes não te viu, enfim, acontece essas coisas, né? E aí, às vezes a gente fica chateado também, guarda mágoa, guarda rancor, né? E a criança, por isso que Jesus tomou a criança como esse exemplo de simplicidade. E principalmente por a criança ainda naquele estágio não ter sentimento de vingança, né? Não trazer esse sentimento do mal que normalmente nós já trazemos no nosso dia a dia, né? Então a simplicidade dessa criança. O mais santo, segue ele dizendo, não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual, evitando o contacto com os que padecem por temer a degradação e a imundícia, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Será que se a gente se isolar, não seria bom? Se a gente for para o monte, a gente não vai ter paciência? Vocês acham? A gente não vai conseguir ficar calmo? Né? Será? O que ele está dizendo aqui? Exatamente o contrário, né? Não adianta a gente se isolar. Porque o que acontece? A gente vai se isolar por quanto tempo? Pelo resto da vida? Nós precisamos conviver com as pessoas. E para embasar esse comentário aqui, né, porque tudo aquilo que ele estava trazendo aqui, eu fui tentar trazer um complemento a mais ainda disso aqui. Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade. Olha o que ele diz lá. O homem tem que progredir. Insulado, ou seja, isolado, não lhe é isso possível. Ele é claro, por não dispor de todas as faculdades. É necessário o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Então, olha o que ele está dizendo aqui. É direto, né? Ele diz assim, não é possível. E olha só o que ele diz, porque não dispõe de todas as faculdades. A gente precisa conviver com a diferença. Nós não somos iguais, e graças a Deus. A gente sozinho, como é que a gente vai trabalhar a nossa faculdade? Como é que você vai saber se você é irritado ou se não é? Se você não tem ninguém para te irritar. Não tem ninguém para parar o carro e fechar você. Não tem para ninguém pisar no seu pé. Não tem como dizer, ô fulano, tu tá feio hoje, tu não tá bem não. Para falar uma gracinha para você. Ou para, sabe, testar você.
Como que você vai perceber se você é irritado ou não? Como você vai aprender a perdoar se você está sozinho? Sabe? E aí ele segue dizendo aqui, ó, homem nenhum possui faculdades completas. Isso está ainda na lei da sociedade, tá? Mediante a união social é que elas, umas às outras, se complementam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Lascou-se, não adianta. Tem que conviver. É uma necessidade. Diria mais, não é nem necessidade, é um processo para a nossa evolução. A gente não vai evoluir sozinho. E isso aqui é muito importante, vou voltar no texto aqui, né, do Jesus no Lar. Isso é muito importante porque mostra para todos nós também que a gente precisa ter humildade, que foi algo que o Cristo nos trouxe muito também. Por quê? Porque se eu dependo um do outro, eu não me basto sozinho. Eu preciso do outro. Ah, mas eu tenho todo o dinheiro do mundo, sim, mas até que você tenha todo o dinheiro do mundo, que você já esteja na casa do trilionário, né? A gente fala de milionário, que milionário, já é bilionário, trilionário, imagina. Mas você precisa de pessoas para te servir. Se ninguém quiser te servir, como que você vai se virar? Eu sempre dou esse exemplo, quando eu falo isso, eu lembro do exemplo do pão. O pão que você come de manhã no café. Quantas pessoas trabalharam para que o pão chegasse até a sua mesa? Desde quem plantou o trigo lá atrás, até chegar na padaria, ou até se alguém passa na tua porta, né? Aqui não tem muito esse nome. Lá no Rio tem a figura do padeiro, você já ouviu falar isso? Lá no Rio tem muito. O cara passa com um cesto, buzinando. E lá eu já vi cena, meus pais moram em prédio, né? Eu já vi cena que a pessoa não desce nem do apartamento, já viu como é que é? A pessoa joga o dinheiro pela sacolinha, aí o cara bota o pão lá, a pessoa puxa. Né? Então olha só, não precisou nem sair de casa para pegar aquele pão. Mas quantas pessoas, né, trabalharam ali para aquele pão pudesse chegar, sabe? Então quando ele fala disso aqui, é muito importante que a gente saia dessa posição, né? E ele diz assim, ainda mais, né, que aquele que descer em busca de ajuda a essas pessoas, né? Ele fala dos miseráveis, dos sofredores, enfim. Então, para a gente perceber que não adianta a gente ficar sozinho, a gente precisa conviver. Ah, mas é muito difícil. É o nosso maior desafio. Tenham certeza disso. Se você parar para analisar no processo de evolução, o nosso maior desafio é conviver. Porque as outras coisas a gente tira bem, mas conviver é o grande desafio. Mas só que conviver está no cerne de tudo isso. Porque a gente precisa conviver com as pessoas. Não tem jeito. Então é dentro de casa. Ah, minha família é difícil. Isso e aquilo. Toda família é difícil. Sempre falo isso também para acalentar o coração. Porque às vezes tem gente que diz, minha família, você não conhece a minha família. A minha família é isso, a minha família é aquilo outro. Né? Eu digo o seguinte, comercial, Família Feliz é só no comercial da margarina, né? Que eu nem estou vendo mais na televisão agora, acho que eles cortaram, não tem mais não. Aquela felicidade, aí a pessoa alguém torna um negócio, não, tá tudo bem, não esquenta a cabeça, né? A gente limpa, a pessoa acorda mal-humorada, tá cansada, não sei o quê. Não tem isso, né? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo sorrindo, é tudo lindo e maravilhoso. Isso é só. Por quê? Porque, na realidade, todos nós temos as nossas dificuldades. Não quer dizer também que a nossa família precisa ser um inferno, não, tá? Não é isso. Não é nem um ponto ao outro. Mas é perceber que na nossa família tem espíritos que buscam a sua evolução. E nós somos um deles. Porque a gente sempre fala do outro, né? Ah, porque ela, porque ele, porque fulano, porque Beltrano. E eu? Onde eu estou nessa história? Será que eu também não falho? Será que eu também não erro? Né? A Joana de Anjos diz que na família são encontros de espíritos desajustados buscando reconciliação. Então a gente está ali para isso. Por isso que na família é difícil. Mas é só na família que é difícil? Não. Aí a gente vai para o trabalho. E às vezes no trabalho a gente também encontra dificuldade. Aí às vezes a gente vai para a casa espírita. Lá só tem santos, coisa nenhuma. São espíritos buscando essa evolução também. Então também a gente pode ter problema. Onde tiver 3, 4 pessoas, enfim, tiver pessoas convivendo, o desafio vai existir. Por quê? Porque cada um traz uma história. Nós somos individualidades.
E aí chega na mesa, tem 6 pessoas reunidas. São 6 histórias diferentes. 6 bagagens espirituais diferentes. 6 vivências diferentes. E aí, num dado momento, acaba tendo divergência. Mas se a gente souber trabalhar isso, é na divergência que a gente cresce. Porque aquele que diz sim sempre pra gente, nem sempre está nos ajudando. Às vezes a gente precisa ouvir não. A gente precisa ouvir uma opinião contrária. E isso faz parte desse processo de renovação que a gente precisa, né? Então, não vamos esquecer disso, né? Precisamos uns dos outros, nós fomos feitos para viver em sociedade e não isolados. E lembrar que o processo de convivência é um processo que ajuda a gente na evolução. Os Espíritos dizem isso, eu não lembro agora em qual obra, mas fica aí uma sugestão para todos nós. Vamos ver aquela pessoa difícil, aquela pessoa está começando um ano, né? Então, quando a gente começa o ano, normalmente a gente bota propostas, objetivos para a gente alcançar. Então, vamos pensar, cada um pensa no seu, né? Se tiver mais de um, faz a lista, né? Naquele desafeto, né? Ou naquela pessoa que tira a tua paciência, você tem vontade de, né? E aí tenta perceber que essa pessoa está te ajudando na evolução. Tenta ver ela por outro ângulo, né? E principalmente perceber que essa pessoa também tem virtudes. Lá nesse mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Ele vai falar na virtude que todos nós temos uma virtude, em algum ponto, em algum grau. Então, tentar enxergar nessa pessoa que a gente tem dificuldade de convivência, algo de bom que ela tem, né? Não vamos focar no negativo, porque a tendência nossa, do ser humano no geral, é focar somente no negativo. Então, e se é alguém que a gente já tem dificuldade, a gente já fecha aquela... Na verdade, a gente já cria um estereótipo em cima daquilo ali e a gente acha que não tem mudança. Só que se a gente fizer isso, a gente está indo contra nós mesmos. Porque se a gente diz que alguém não tem possibilidade de mudar, é sinal que a gente também não tem possibilidade de mudar. Isso não é uma verdade. Todos nós podemos mudar, desde que a gente queira mudar. E que a gente coloque uma das potências da alma, que diz lá o Leon Denis, naquele livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai falar sobre as potências da alma. Num dado momento ele vai dizer que a vontade é uma dessas potências da alma. Até que ponto a gente está colocando a nossa vontade para a mudança, para essa renovação que ele está falando aqui, né? E aí a vontade, ela vem atrelada com ação. Ou seja, eu coloco a vontade e ajo para que aquilo possa acontecer. Porque senão também eu fico só na vontade. Eu tinha tanta vontade, né? Hoje eu acordei com vontade de caminhar, mas estava chovendo, estava com frio e eu não fui. Hoje eu estava com vontade de ir no centro, mas... Então a vontade tem que estar atrelada ao movimento, à ação. Por isso é vontade e agir. É como se a gente tivesse um barquinho e 2 remos. Se você fica só na vontade, você não sai do lugar. Você tem que botar a ação junto com a vontade, para que as coisas possam acontecer. E segue Jesus lá no Jesus no Lar, dizendo: o mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Aí eu botei essa imagem de Jesus com uma galera aí, um monte de gente, né? Por quê? Porque Jesus não fazia essa distinção. E eu sempre faço essa provocação, eu falei isso aqui na última palestra também. Se Jesus reencarnasse agora, com quem você acha que ele andaria? Ele ia vir aqui no Centro Espírita? Ele ia falar só para os espíritas? Você acha? Só para os católicos? Só para os evangélicos? Possivelmente ele não iria em templo nenhum, porque ele não precisou de templo, de pedra, como a gente falava naquela época das traduções, né? Jesus, ele gostava de usar a natureza. E Jesus deixou algo muito claro e é muito... você queria falar? Pode falar, desculpa. Eu acho que assim, eu sempre penso isso. Eu não sei com quem que ele andaria, né? Mas muito provavelmente que ele seria crucificado novamente. Que a gente não entenderia ele, né? Exatamente. E mais, né? Mas eu diria o seguinte, que ele andaria com aqueles que precisariam dele. Por isso que na época, quando ele esteve aqui, ele disse o quê? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, né? E ele não se importou de andar com aqueles que estavam com lepra,
Ele não se importou de andar com as prostitutas, com o cobrador de impostos, que eu falei que não tinha uma palestra, né, lá com Zaqueu, e com tantos outros que para aquela época talvez seriam pessoas de uma visão totalmente deturpada pela sociedade, que ninguém queria perto, né? E Jesus não teve problema de andar com essas pessoas. Por quê? Porque a santidade, é o que ele está dizendo aqui, não está no contato que eu tenho com o outro, mas sim no que eu trago dentro de mim. Não quer dizer que eu vou me relacionar com uma pessoa que bebe, fuma e cheira, faz qualquer outra coisa, que eu vou fazer a mesma coisa. Senão seria assim, né? Então Jesus, ele esteve perto das pessoas que necessitavam sem problema nenhum, mostrando para nós que, principalmente, ele como enviado de Deus, como filho do Pai, que ele sempre diz, o meu Pai, né? Então ele foi o representante naquela época de Deus aqui na terra. Ele veio para todos. Ele não veio só para o pessoal da religião A, da religião B, para a classe social A, B ou C. Ele veio para todos. Então, com certeza, Jesus, né, eu faço essa brincadeira, logo dizendo, dos dias atuais, mas eles sentariam debaixo de uma árvore aí, ia juntar uma turma em volta dele, né? E aí pessoas, talvez aqueles mendigos, aquele pessoal que estava pela rua, e por aí vai. Óbvio que ia chegar uma turma para ouvir, porque ouvir Jesus era muito bom, né? Eu falo isso porque eu acho que a gente estava por lá, né? Com certeza a gente estava por lá também. E sempre quando a gente vê essas passagens assim, eu não sei vocês, mas quanto mais você estuda sobre isso, dá uma saudade, porque dá vontade de você se reportar àquele ponto, àquela época, e estar sentado perto do Cristo e ouvir ele falar algumas coisas. Porque quando Jesus falava, né, a sua palavra tocava a todos. E isso é muito importante, né? Então veja bem, voltando aqui, né? O mais puro não será esse, né? Mas sim aquele que vai estar buscando ajudar as pessoas. Por isso eu já falei aqui, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a caridade, né? E principalmente dentro do Espiritismo a gente fala muito disso, né? Não é fora do Espiritismo que não há salvação, e sim fora da caridade que não há salvação. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. Estudar é muito bom. Aproveito e faço o convite, né? A casa, essa semana, retorna às atividades. Na terça tem o grupo da mediunidade. Na quarta é o grupo que estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? E nas palestras também às quintas-feiras. O horário é sempre 19h30. Estudar é muito importante, mas que a gente não fique só aqui. Por isso eu trouxe essa estante aí cheia de livros, né? Eu sei tudo, né? Às vezes quando a gente é mais novo, logo quando eu comecei a dar palestra, eu queria gravar todas as perguntas para dizer, pergunta tal, para quê? Para que eu preciso saber qual é o número da pergunta? Eu preciso saber o quê? Qual o conteúdo que tem ali? O que aquilo está trazendo de bom? E mais do que isso, eu preciso aplicar isso o quê? Na minha vida. Porque senão fica tudo muito bonito. É o que a gente já falou aqui, daquele do discurso, lembra? É aquilo. Não fica maravilhoso. A gente vem aqui falar frase das Joanas de Anjos, frase do Emmanuel. O Emmanuel é maravilhoso. Todos os espíritos são maravilhosos. Trazem ensinamentos extremamente preciosos para nós. Mas, lembra que eu já falei aqui num dado momento nessa noite? Que se o conhecimento, se a minha vinda aqui e o estudo, o conhecimento não estiver modificando, tem alguma coisa errada? É mais ou menos por aí. Porque senão a gente fica sábio. Vamos lá. Se tivesse faculdade, eu ia fazer do Espiritismo, né? Aí a gente tem o estudo aprofundado, né? Aí tem agora já lançou outro, agora o estudo Rede Vivo, tem mais um estudo novo da FEB também. É maravilhoso. É muito bom a gente estudar isso. Mas que a gente não esqueça que a gente precisa sair do estudo, ou melhor, que a gente precisa aliar o estudo com a ação. Primeiro, modificando a minha vida. Porque o estudo vai fazer... De tanto eu estudar, eu vou começar a olhar para dentro de mim. Vou falar, eu acho que eu sou um pouco irritado. Eu preciso mudar um pouco isso. Eu acho que fulano, eu não suporto fulano. Sabe? Vai começar a botar você para pensar.
Eu sempre até brinco isso, que nas palestras eu gosto de botar as pessoas para pensar e a pessoa sai daqui pensando. O Espiritismo faz isso com a gente. E aí, depois disso, é o que você faz para as pessoas que estão em contato com você. Né? Porque eu vou me modificar, mas o que eu posso agir para o outro? Porque a gente pode ajudar o outro, a gente pode fazer o bem, a gente pode transformar a vida de alguém, às vezes com uma palavra, com um sorriso, enfim, aquilo que a gente sempre fala, né? É bem repetitivo isso, mas que é verdade. Então, o que a gente pode fazer para trazer, olha só o que diz aqui, acender uma luz nas sombras de que envolve o irmão mais próximo. A gente pode acender uma luz na vida de alguém. E às vezes a gente não tem nem dimensão disso, porque, sabe por quê? Porque as pessoas trazem problemas e a gente não sabe quais são os problemas. Até que essas pessoas possam falar esses problemas. Ou às vezes elas nem querem falar os problemas. Então, às vezes, quando você chega na casa espírita e encontra alguém, boa noite, tudo bem, e dá um abraço naquela pessoa, talvez aquilo para ela possa ter tido um significado enorme. O que para você talvez não tenha sido nada demais. Mas a gente não sabe por que a pessoa, ou o que ela está passando naquele dia. Porque às vezes a gente está sorrindo, mas por dentro a gente está chorando. E a gente não sabe, né? Então, por isso, até que nos grupos de estudo lá no Rio, a gente falava muito isso. Vamos chegar um pouquinho antes para a gente bater um papo, para a gente conversar, né? Porque normalmente a pessoa chega perto do estudo e quando acaba o estudo todo mundo sai correndo, porque já está tarde da noite, né? Então, a gente tem esse momento de trocar uma ideia com as pessoas, né? Porque às vezes naquele momento ali você tem a oportunidade de ser esse instrumento para acender a luz nas sombras da vida de alguém, sabe? Então, que a gente possa estudar, sim, estudar é importantíssimo, a gente que não esqueça de praticar também. O amigo divino, nesse momento, narra o livro, né? Pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza. Fez longo intervalo e acentuou. E ele agora vai concluir, né? Nessa época sublime, lembra que ele está falando que, lembra lá na primeira frase? Que no momento que a gente tivesse o reino divino, nossa alma estaria restaurada, né? Nessa época sublime, os homens não se ausentarão dos lares em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestade de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Então percebe que no momento que a gente consegue compreender tudo aquilo que ele falou até então, a nossa guerra é outra, né? Como ele está dizendo aqui. Vai ser em busca de diminuir essas ignorâncias, as angústias, enfim, a fome, e tudo que é não só material, mas principalmente moral. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o elivo edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Sempre quando eu vejo ou ouço, né, a gente lê essas passagens como essa assim, dá muita vontade de estar lá, nesse momento que ele está falando aqui, né? Mas a gente está caminhando para isso. E para isso a gente precisa sair da cadeira, né? No sentido de buscar a nossa evolução, buscar o nosso crescimento, tudo aquilo que ele falou aqui, né? Olhar para dentro de si, perceber que existem algumas coisas que a gente precisa mudar e a gente está tendo a oportunidade de mudar. Ah, mas eu não quero mudar agora. Beleza, eu vou mudar em algum momento. Assim, a mensagem é clara, quer a gente queira ou não. Essa é a realidade. A mensagem está aqui. Ah, eu aceito ou não aceito? Não é questão de aceitar, é questão de realidade. Eu posso não querer aceitar, ótimo, eu tenho meu livre-arbítrio, mas eu vou ter que voltar num dado momento para me entender com isso de novo.
né? E aí o objetivo da doutrina espírita é fazer o quê? Se despertar para a gente não ter que voltar tantas vezes, né? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec não fez essa pergunta, né? Quantas encarnações a gente pode ter até chegar à evolução? Aí nós relaxamos, né? Porque se tivesse um número, a gente ia ficar desesperado. E quantas será que eu tenho? Ainda tem um detalhe, já pensou se tivesse um número e você não tem acesso a esse número? Quantas eu tenho? Ih, não sei. Mas é até 500, um exemplo. E aí a gente ia ficar preocupado. Mas não existe, né? Porque a bondade do Pai é infinita e o objetivo é a gente evoluir e crescer. Mas um dia a gente vai chegar nisso aqui que ele está falando, né? E aí quando a gente tiver isso aqui, a gente vai ter uma humanidade diferente. E aí eu trouxe a contribuição da Gênese, porque de certa forma aqui ele falou de renovação e tal, e aí eu queria lembrar o seguinte: no item 33 da Gênese, lá no capítulo onde fala da geração nova, lá no final. E essa Gênese aqui, eu até fiz questão de trazer ela, essa Gênese é atualizada, porque quando Kardec escreveu a Gênese, 1868, né, alguma coisa assim, muitas descobertas na área da astronomia tiveram depois dessa época de Kardec, né? Quantas? E essa Gênese aí, ela está atualizada. Ela foi feita pelo CELT, lá do Leon Denis, e eles fizeram um acréscimo de todas as descobertas que tiveram na área da ciência, principalmente da astronomia, da astrologia, depois da publicação de A Gênese lá em 1800 e pouquinho, né? Então é muito interessante para quem gosta de estudar em cima dessa Gênese aqui. Por isso eu trouxe essa capa também, fazer essa observação. A regeneração da humanidade, portanto, isso aqui é interessante, a gente está caminhando para começar a fechar, para a gente encerrar. Esse texto aqui é motivador, porque a gente às vezes ouve falar tanto de renovação, de regeneração, e parece que a gente está muito distante. Assim, muito distante quer dizer assim, eu estou muito distante disso. Ah, mas eu ainda erro tanto, eu ainda isso, eu ainda penso mal, eu ainda faço isso, faço aquilo. E aí olha só o que diz o texto. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Ou seja, você não precisa ficar santo nessa encarnação, né? Que nem é esse projeto. E não vai ser também assim, uma encarnação, né? Basta uma modificação em suas disposições morais. Então, até que ponto a gente está disposto a modificar um pouco o nosso lado moral? É isso aí. Por isso que eu falei, a gente vai embora pensando. Então, ele fala que não é uma mudança absurda, mas uma modificação nessas disposições. Lá no Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar agora também, tem uma pergunta que ele fala assim, que se o homem não podia escapar dessas investidas do mal e dessa evolução, e os Espíritos dizem, num dado momento seguinte, que um esforço mínimo poderia mudar tudo isso. O que ele está querendo dizer com isso? Que a gente não está fazendo nenhum esforço mínimo. Eu não lembro a pergunta agora, mas está lá no Livro dos Espíritos. Está relacionado a essa questão de evolução. Ele fala dessa evolução de se livrar do mal e de vencer as paixões, enfim, tudo isso. E ele fala que se fizer um esforço mínimo a gente consegue vencer, né? E ele segue aqui dizendo, essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, muitos dos espíritos talvez também estejam encarnados, estiveram aqui na mesma situação que a gente. Desencarnaram e agora estão, pela experiência que tiveram aqui na Terra, que nós estamos tendo agora, por isso a gente precisa aproveitar. Eles voltam pensando e sentindo de outra forma. Ninguém tornou santo. Ninguém se santificou, mas começou a pensar de forma diferente. Pensar e sentir. E aí ele encerra dizendo, nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilaram no alto, pareciam saudar essa era distante. E eu fiz questão de trazer essa imagem de Jesus como se ele como ele está olhando, esperando, de certa forma, que essa era chegue,
E essa era vai chegar, porque é da nossa evolução chegar a esse momento, né? Eu vou ver se vai dar certo aqui a musiquinha que eu queria colocar. Foi. Vou botar baixinho, né? Eu queria, caminhando aí para o encerramento, colocar essa música, que a gente falou de renovação, né, de sinais de renovação. Eu fiquei procurando uma música que pudesse ilustrar isso. Essa música é da Elizabeth Lacerda, a letrinha vai passar na tela também. Eu acho que tem bastante a ver com essa renovação que a gente precisa fazer na nossa vida, principalmente, né, para ter não só um 2025 bom, mas para ter uma existência boa.
Então, meus amigos, chegou a hora do nosso tempo, que a gente possa trazer essa canção para a nossa vida, né? Eu desejo aí para esse 2025, né, que está se iniciando, essa renovação, e que Jesus possa estar nos nossos corações. Como ele diz aqui, né? O nosso coração precisa mais dele, né? E principalmente no contato com Jesus, acontece alguma coisa interessante, que é o que ela diz na canção, que a gente não vai ser mais igual. Então, no momento que a gente tem um contato com Cristo, e tantas pessoas tiveram contato com Ele, elas se transformaram. Algumas permaneceram na transformação, outras desistiram, mas todas se modificaram de alguma forma. E no momento, numa noite como hoje, a gente tem um contato com Jesus. Porque ele disse que quando tivessem 2 ou 3 pessoas reunindo o seu nome, ele ali estaria. E Jesus está simbolizado nessa mensagem, no Evangelho, enfim, em tudo aquilo que a gente estuda. Então, que Jesus possa ser o norte nas nossas vidas, que possa ser a bússola, o roteiro, enfim, nos momentos de maiores dores e dificuldades, que a gente não esqueça do Cristo, pois Ele é o nosso irmão maior, o nosso amigo, o amigo de todas as horas. Que a gente se renove sempre, todos os dias. E para encerrar, Jesus deixou uma frase que ele diz assim: tendes bom ânimo. Que a gente possa ter esse bom ânimo. Esse bom ânimo que Jesus traz para nós, eu ouso dizer que não é um convite, mas é uma necessidade para a nossa vida. Porque se a gente não tiver bom ânimo, a gente surta. A gente vai ficar cansado, exaurido, exausto. A gente vai ter problemas de saúde física, mental e espiritual. Por isso é preciso ter bom ânimo. Que no 2025 a gente tenha muito bom ânimo. E quando a gente sentir que ele está baixando, pega uma página, faz uma prece. Lembra, você não está sozinho. A espiritualidade está sempre conosco. E quando a gente faz uma oração sincera e pedindo ajuda, a ajuda sempre vem. Sempre chega a todos nós. Que Jesus nos envolva, nos ampare na sua fé, no seu amor, na sua esperança, e que nos dê um ano de muita paz, de muito trabalho, de muita renovação e de muitas alegrias, porque a vida é para ser vivida e com alegria. Ela não precisa ser só de dor e sofrimento. As dificuldades vão fazer parte da nossa vida, mas a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, o cristianismo, ele é alegria, ele é esperança e ele é bom ânimo e coragem. Que Jesus nos abençoe. Uma excelente noite a todos vocês. Bom, não tem muita coisa para falar não, porque já deu o aviso, né, das reuniões da semana que vem. Voltamos, né, com tudo semana que vem, se Deus quiser. As reuniões também. Só, né, falar que quem quiser tomar o passe pode aguardar aqui, que alguém vai chamar. Tá? E agradecer a todos, a presença de todos aqui hoje. Tá? E vou pedir o Alan, já que ele está, né, no ritmo bom, vai fazer a oração para nós. Senhor Jesus, nesse momento só nos resta agradecer pela vida, agradecer pelas oportunidades que nos são concedidas, agradecer até mesmo pela dor, Senhor, pela dificuldade, que sabemos que fazem parte do nosso crescimento, da nossa história espiritual, da nossa evolução. Mas sabemos, Senhor, que contigo o fardo é mais leve, é mais suave. É mais fácil passar pela dor quando estamos contigo. Então, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos a Ti, pedindo a proteção para todos nós, encarnados e desencarnados, para todos dessa casa, sua diretoria, mas também estendendo essa oração a todos aqueles que hoje não vieram aqui e a toda a humanidade. A todo aquele que nesse momento está pelas ruas, estão em hospitais,
aquele que sofre. Que essa prece possa chegar até essas pessoas, levando paz, levando conforto, mas sobretudo a esperança de dias melhores. Abençoe o nosso país, abençoe a humanidade inteira. E que a tua mensagem, Senhor, possa cada vez mais ecoar no coração de todos aqueles que ainda pensam na guerra, na destruição e no ódio. Que a tua mensagem se espalhe por toda a terra, acalmando e tranquilizando os nossos corações. Que assim seja, graças a